Ele era dono de tudo aquilo. Os lustres, as mesas, cada garfo sobre cada toalha branca. Mas naquele dia estava de uniforme, servindo mesas, invisível para todo mundo. Até que viu o gerente apontar o dedo para ela e entendeu que estava prestes a mudar a vida de uma pessoa que nem sabia que precisava ser salva. André chegou ao Requinte Dourado numa manhã comum, pelo corredor de serviço, com uma mochila surrada no ombro e um uniforme dobrado debaixo do braço. Ninguém deu atenção. Ninguém olhou 2 vezes. E era exatamente isso que ele queria. Havia algo estranho em entrar por aquela porta dos fundos. Ele conhecia cada detalhe daquele lugar. Escolheu as luminárias do salão principal numa tarde chuvosa. Aprovou o mármore do piso numa reunião que durou quase 4 horas. Assinou o contrato com o chefe executivo pessoalmente, mas nunca tinha chegado por aquela entrada. Nunca tinha sentido o cheiro de gordura misturado com produto de limpeza que preenchia o corredor da cozinha antes do expediente. Nunca tinha visto o restaurante acordar. Ele vestiu o uniforme no banheiro dos fundos, olhou para o espelho por alguns segundos e quase não se reconheceu. Era isso que ele precisava. Ser invisível por alguns dias, ver o que acontecia quando ninguém sabia quem ele era. Sua assistente havia organizado tudo. Uma contratação temporária discreta, sem alarde, sem que nenhum funcionário soubesse a verdade. Para todo mundo ali, André era apenas mais um garçom de reforço para a temporada. O salão ainda estava sendo preparado quando ele saiu da cozinha com um pano de prato na mão, sem saber exatamente o que fazer. Foi nesse momento que ela apareceu. Gabriela caminhava entre as mesas com aquela velocidade de quem já fez o mesmo percurso centenas de vezes e ainda assim não relaxou nenhum detalhe. Ela ajustava talheres, endireitava taças, dobrava guardanapos com uma precisão que parecia automática, mas não era. Dava para ver que ela olhava para cada mesa como se aquele fosse o primeiro dia de trabalho. Cabelos presos, avental impecável, expressão de quem chegou determinada a não deixar nada passar. Ela notou André parado e foi direto ao ponto. "Você é o reforço de hoje?" Ele confirmou com a cabeça. Ela nem parou de arrumar a mesa ao lado enquanto falava. "Então vem comigo, tem muita coisa para fazer antes das 10. Nos 40 minutos seguintes, Gabriela explicou tudo. A ordem das mesas, os clientes com preferências específicas, o jeito certo de se aproximar sem interromper, como lidar com pedidos especiais sem precisar chamar o gerente a cada detalhe. Ela falava rápido, mas com clareza, e nunca teve aquele tom de quem está fazendo um favor. Era alguém ensinando porque acreditava que a equipe funcionava melhor quando todo mundo sabia o que estava fazendo. André ouvia e observava ao mesmo tempo. Em mais de 2 décadas cuidando de negócios, tinha passado por centenas de reuniões, apresentações, negociações difíceis, mas raramente tinha visto alguém explicar um processo com tanto cuidado sem que ninguém mandasse fazer isso. Gabriela não estava sendo observada. Não estava tentando impressionar ninguém. Era simplesmente quem ela era. O primeiro turno começou e o movimento foi crescendo rápido. André ainda estava se adaptando ao ritmo quando percebeu que Gabriela já estava em 3 lugares ao mesmo tempo. Atendia uma mesa, resolvia uma dúvida de um colega novo e ainda encontrava tempo para verificar se a mesa do canto tinha sido reabastecida com água. Tinha algo quase perturbador na eficiência dela. Não era frenesi, era foco. Foi perto do horário do almoço que Jorge apareceu. Ele entrou pelo salão com passos largos e expressão de quem inspeciona um território, não um ambiente de trabalho. Terno ajustado, postura de quem estava acostumado a ter todo mundo em atenção quando ele chegava. Passou os olhos pelo salão, fez uma cara que não era de aprovação nem de reprovação. Era simplesmente de alguém que acha que tudo poderia estar melhor do que está. Parou perto de André, sem nem olhar para ele. "Você é novo?" André confirmou. Jorge apenas virou as costas e seguiu em frente.
sem apresentação, sem orientação, sem o mínimo de reconhecimento de que havia uma pessoa ali. André ficou parado por um segundo processando aquilo. Em todos os anos que teve funcionários, nunca tratou ninguém dessa forma. A primeira vez que Jorge parou de verdade foi quando um cliente de mesa importante sinalizou insatisfação com um pedido. Gabriela já estava encaminhando a solução quando Jorge apareceu do nada. Se colocou na frente dela com um sorriso forçado para o cliente e assumiu a situação como se ela não estivesse ali. Resolveu o problema. O cliente ficou satisfeito e Jorge virou as costas sem dizer uma palavra para Gabriela. Ela apenas continuou trabalhando, como se fosse normal, como se aquilo acontecesse sempre, porque acontecia. No final da tarde, André ficou sabendo por um dos colegas mais antigos que Gabriela estava há mais de 2 anos, esperando uma promoção que Jorge prometia e nunca cumpria. Toda vez que a vaga de supervisão abria, Jorge escolhia outra pessoa. Às vezes, alguém com menos tempo de casa, às vezes, alguém com menos experiência. E sempre havia uma justificativa diferente. Gabriela ouvia, engolia e voltava ao trabalho. Quando o turno estava quase no fim, o salão já mais vazio, um detalhe chamou a atenção de André. Uma das mesas do fundo havia sido montada com um item faltando. Erro de um colega que havia saído mais cedo. Um cliente sinalizou o problema. Antes que qualquer pessoa pudesse reagir, Gabriela já estava lá, resolvendo com um sorriso tranquilo, sem criar situação, sem expor o colega que tinha errado. Jorge viu a cena do outro lado do salão. Esperou o cliente ser atendido, o problema ser resolvido, a situação ser contornada. Esperou Gabriela fazer tudo. E então, quando o salão estava quieto de novo, foi até ela. André estava perto o suficiente para ouvir. A voz de Jorge não era alta. Era pior que isso. Era aquele tom baixo e cortante de quem quer que a humilhação chegue só em quem interessa. Isso não pode acontecer. Você sabe que sua função é garantir que essas coisas não cheguem ao cliente. Gabriela abriu a boca para explicar que não tinha sido ela. Jorge não deixou. Não me interessa. Na minha escala, isso é responsabilidade sua. Ela fechou a boca. Assentiu com a cabeça e voltou ao que estava fazendo. André ficou parado com o pano de prato na mão, olhando para aquela cena. Sentiu alguma coisa apertar no peito que não era exatamente raiva, era reconhecimento. Ele conhecia aquele sentimento. O de ser responsabilizado por algo que não fez. O de abrir a boca para se defender e perceber que a defesa não seria ouvida. Conhecia de um lugar fundo, de um tempo que achava ter ficado para trás. Mas o que ficou mesmo gravado foi outra coisa. Foi Gabriela, 3 minutos depois, ajudando um colega a fechar as últimas mesas do turno com a mesma disposição de quando tinha chegado de manhã. Sem comentar o que tinha acontecido, sem fazer cara feia, sem diminuir nem 1 milímetro da entrega dela por causa do que Jorge tinha dito. André saiu pelo corredor dos fundos no fim do turno. Devolveu o uniforme ao armário e ficou sentado por um instante no banco de madeira daquele corredor que cheirava a fim de expediente. Pensou no restaurante que havia construído, no padrão que acreditava ter criado, e entendeu, com uma clareza que doeu, que havia um mundo inteiro acontecendo dentro das suas paredes que ele nunca tinha visto. E ele voltaria no dia seguinte, porque estava apenas começando a entender. André voltou no dia seguinte com uma coisa diferente no olhar. No dia anterior, ele tinha chegado como observador. Naquele dia, chegou como alguém que já sabia o que estava procurando. Gabriela já estava lá quando ele entrou pelo corredor dos fundos. Claro que estava. Ele nem se surpreendeu. Ela organizava o caderno de reservas na bancada da entrada, anotando algo com aquela concentração de quem não desperdiça nem 1 minuto. André chegou do lado, pegou o bloco de pedidos do armário e disse bom dia. Ela respondeu com um sorriso rápido e genuíno, sem aquela cordialidade forçada que a maioria das pessoas usa quando não tem energia,
mas precisa parecer que tem. O sorriso de Gabriela era real. Isso ficava claro. O turno começou devagar e foi num momento de calmaria entre o café da manhã e o almoço que os dois acabaram no mesmo canto da cozinha, cada um arrumando seu setor. Não foi uma conversa planejada. Foi daquele jeito que as conversas verdadeiras acontecem, sem que ninguém decida que vai acontecer. Gabriela falou primeiro, comentou sobre a mãe, quase de passagem como quem menciona o tempo. Disse que tinha chegado mais cedo, porque precisava deixar o almoço pronto antes de sair de casa. André perguntou se estava tudo bem. Ela deu um meio sorriso que dizia que não estava, mas que estava acostumada com isso. Minha mãe tem uma condição delicada de saúde. Já faz um tempo. O tratamento é caro, então quanto mais hora extra eu pegar, melhor. Falou sem drama, sem esperar pena. Com aquela objetividade de quem já processou a dor e aprendeu a carregá-la sem parar no meio da rua. André ouviu sem interromper. Por dentro, sentiu o peso daquilo de um jeito que não esperava. Mais tarde, já no meio do movimento do almoço, um dos colegas mais antigos se aproximou de André discretamente, enquanto serviam mesas próximas. Falou baixo, quase no ouvido. Contou que meses atrás, uma rede concorrente havia oferecido um cargo melhor para Gabriela. Salário maior, horário mais razoável, menos desgaste. Todo mundo esperava que ela fosse aceitar. Ela recusou. O motivo que ela deu foi simples. Não conseguia deixar a equipe na mão num momento difícil. O restaurante estava em período de alta temporada. 2 colegas tinham saído ao mesmo tempo. E ela achou que ir embora naquela hora seria uma forma de abandono. André parou por um segundo com a bandeja na mão. Ficou imaginando quantas pessoas no mundo recusariam uma oportunidade melhor por lealdade a colegas que, na maioria das vezes, nem saberiam o que ela tinha aberto mão. Gabriela sabia e fez assim mesmo. Foi no começo da tarde que tudo mudou de tom. Gabriela se aproximou da sala de Jorge com um papel na mão. André estava numa mesa perto o suficiente para ver pela porta entreaberta. Ela pediu uma folga, uma única folga, em dia específico, para levar a mãe a uma consulta importante que não podia ser remarcada. Falou com respeito, com clareza, explicou o motivo sem rodeios. Jorge nem levantou a cabeça do computador. Ficou lendo alguma coisa na tela enquanto ela falava. Quando ela terminou, ele respondeu com aquela voz de quem já decidiu antes de ouvir. Não tem como. Esse dia tá cheio na escala. Gabriela tentou sugerir uma troca com outro funcionário. Disse que já tinha até conversado com um colega que topou cobri-la. Jorge virou a tela do computador para ela, como se aquilo encerrasse o assunto. A escala não muda. Você sabe como funciona aqui. Ela saiu da sala sem bater a porta, sem dizer nada que não devia. Caminhou pelo corredor com a cabeça levemente baixa e entrou no banheiro feminino. A porta fechou. André continuou de pé, perto da mesa que estava servindo, mas não estava mais pensando na mesa. Ficou olhando para aquela porta fechada do banheiro por alguns segundos. E então, ouviu. Não era um choro alto. Era o oposto disso. Era contido, abafado, daquele jeito de quem aprendeu a não ocupar espaço nem com a própria dor. Aquele tipo de choro que dói mais em quem ouve do que em quem chora, porque você sabe que a pessoa está se esforçando para não incomodar ninguém. André virou para o lado e fingiu arrumar uma taça sobre a mesa. Tinha um nó na garganta que não era de hoje. Era de algum lugar mais fundo. Alguns minutos depois, Gabriela saiu do banheiro. Avental ajustado, cabelo no lugar, expressão recomposta. Foi direto para o salão com a bandeja na mão, como se tivesse saído para tomar água. Nenhum colega comentou nada. Talvez porque não tinham visto, ou talvez porque já tinham visto antes e não sabiam o que dizer. O turno da tarde seguiu. O movimento cresceu, as mesas encheram e Gabriela foi exatamente quem era todos os dias.
presente, atenta, resolvendo o que aparecia antes que virasse problema. Tinha uma mesa com um casal comemorando o aniversário que ninguém tinha sinalizado no sistema. Gabriela percebeu pela conversa dos dois. Foi discretamente até a cozinha. Voltou com uma sobremesa pequena e uma vela. Colocou na mesa sem que ninguém mandasse. O casal ficou sem palavras. Gabriela sorriu e foi para a próxima mesa. André viu tudo. Anotou tudo. Não num papel, dentro de si, naquele lugar onde as pessoas guardam as coisas que realmente importam. Foi no final da tarde, quando o movimento já havia diminuído, que a reviravolta aconteceu. Rafael, um dos garçons mais antigos da equipe, era o tipo de pessoa que sorria para todo mundo e guardava tudo. André tinha percebido desde o primeiro dia que Rafael observava Gabriela de um jeito que não era admiração. Era cálculo. Naquele dia, enquanto André recolhia as últimas mesas do turno, viu Rafael entrar na sala de Jorge e fechar a porta. Não era possível ouvir a conversa, mas dava para ver pela pequena janela lateral que Rafael falava. E Jorge ouvia com atenção, aquele tipo de atenção que ele nunca dedicava a mais ninguém. Alguns minutos depois, Rafael saiu com um sorriso pequeno no canto da boca. Jorge ficou na sala olhando para o papel onde tinha anotado alguma coisa. André perguntou para o colega mais antigo, o mesmo que tinha contado sobre a proposta recusada, o que Rafael costumava fazer nas reuniões com Jorge. O colega baixou a voz. Disse que Rafael tinha um acordo não oficial. Passava para Jorge qualquer comentário, qualquer insatisfação que ouvisse da equipe. Em troca, ficava de fora das escalas mais pesadas e tinha certos privilégios que os outros não tinham. E naquele dia, o colega tinha ouvido Rafael dizer que Gabriela estava criando caso, por causa da folga negada. Era mentira. André tinha visto a cena inteira. Gabriela tinha saído da sala de Jorge sem dizer uma palavra fora do lugar, mas Jorge tinha anotado aquilo. E Jorge era o tipo de pessoa que guardava informações para usar na hora que quisesse. André saiu naquele fim de tarde com uma clareza que pesava. Não era mais só uma questão de gestão ruim ou de um gerente difícil. Havia algo mais estruturado acontecendo ali. Uma engrenagem montada para manter as pessoas boas quietas e no lugar, enquanto quem jogava sujo subia. E Gabriela estava no meio disso sem saber. Ele chegou em casa, sentou na cadeira da varanda, ficou um longo tempo olhando para o nada. Pensou na voz abafada atrás da porta do banheiro. Pensou na mãe dela esperando uma consulta que não podia ser remarcada. Pensou no sorriso que ela tinha colocado no rosto segundos depois, como se tivesse apenas saído para tomar água. E decidiu que ia voltar no dia seguinte. E no dia depois, até entender tudo o que precisava entender. Havia algo diferente no restaurante naquela noite. André sentiu assim que entrou pelo corredor dos fundos. O movimento era outro, mais acelerado, mais tenso, com aquele zumbido de quando todo mundo sabe que o que está por vir é maior do que o normal e ninguém quer ser o elo fraco da corrente. A noite de gala do Requinte Dourado era o evento mais esperado da temporada. Mesas reservadas com semanas de antecedência, cardápio fechado em reunião que durou horas, equipe inteira orientada e reorientada nos dias anteriores. Imprensa especializada, empresários do setor, investidores, figuras conhecidas do meio gastronômico. O tipo de noite que não dá segunda chance, ou sai perfeita, ou vira assunto pelos motivos errados. Jorge circulava pelo salão com uma energia diferente da habitual, mais afiado, mais presente, mais perigoso. Tinha aquele olhar de quem está procurando algo para corrigir antes mesmo que o erro aconteça, como se a autoridade dele precisasse se provar justamente nas noites em que tudo estava indo bem. Gabriela estava lá, desde cedo. Cláudio contou para André logo na entrada. Ela tinha chegado quase 2 horas antes do horário, reorganizado o setor dela inteiro.
verificado cada detalhe das mesas do seu bloco, conferido o estoque de reposição 2 vezes. Não porque alguém mandou, não porque estava tentando impressionar alguém, porque era assim que ela funcionava quando sabia que a noite era importante. Aquele senso de responsabilidade que não precisa de supervisão para existir. André a encontrou na lateral da cozinha, ajustando os últimos detalhes do carrinho de serviço. Ela parecia concentrada, mas tranquila. Aquele tipo de calma que vem de quem se preparou de verdade e sabe disso. Não a calma de quem está fingindo que está bem, mas a de quem olha para o que construiu e confia no que vê. Ele chegou do lado e disse baixo que estava tudo organizado. Ela deu um sorriso rápido, genuíno. Torça para a noite correr bem. André torceu. Por um tempo, funcionou. O salão encheu num ritmo impressionante. As mesas foram ocupadas uma a uma. Os pedidos começaram a sair da cozinha com precisão. A conversa dos convidados criou aquele burburinho elegante que faz um restaurante parecer vivo de verdade, não apenas aberto. Gabriela trabalhava com uma fluidez que André acompanhava de longe com algo próximo da admiração. Ela antecipava pedidos antes de serem feitos. Resolvia pequenos imprevistos antes que chegassem à superfície. Tinha uma presença no salão que equilibrava a atenção e discrição do jeito mais difícil de alcançar. Aquele jeito que faz o cliente se sentir cuidado sem se sentir observado. Uma arte que a maioria das pessoas nem percebe que existe até estar na frente de alguém que domina de verdade. André servia as mesas do seu bloco com cuidado, mas os olhos voltavam sempre para ela, não por curiosidade, por algo que ainda não conseguia nomear direito. Uma mistura de admiração e inquietação, como quem assiste a algo valioso sendo desperdiçado em câmera lenta e não consegue desviar o olhar. Foi por volta da metade da noite que a cozinha entrou em colapso silencioso. Um dos pratos principais saiu errado. Não era um erro grosseiro, mas era perceptível para quem entendia. Temperado fora do padrão, com uma combinação que o chefe nunca aprovaria se estivesse olhando. O prato chegou à mesa errada. O cliente reclamou com educação, mas com firmeza. E o problema voltou para a cozinha como uma faísca num ambiente seco. Criou uma reação em cadeia. Outros pedidos atrasaram. A comunicação entre os garçons e a cozinha começou a falhar nos pontos mais delicados. E no meio da confusão, o auxiliar responsável pelo erro fez o que pessoas despreparadas fazem quando o pânico bate. Procurou alguém para culpar antes que a culpa chegasse até ele. André estava no corredor entre a cozinha e o salão quando ouviu. O auxiliar falava baixo para Jorge, mas o corredor amplificava o som de um jeito traiçoeiro. Disse que Gabriela tinha passado orientações erradas para a equipe mais cedo, que a falha tinha vindo daí, que ele só tinha seguido o que ela disse. Era mentira. André tinha estado presente quando Gabriela orientou a equipe naquela tarde. Cada instrução estava correta. Cada detalhe estava alinhado com o padrão do restaurante. O erro era da cozinha, resultado de um auxiliar que não tinha experiência suficiente para uma noite daquele nível e que tinha tomado uma decisão por conta própria, sem avisar ninguém. Mas Jorge não perguntou mais nada. Não chamou Gabriela para ouvir a versão dela. Não pediu para Cláudio confirmar. Simplesmente absorveu aquilo com aquele olhar de quem já estava esperando por uma brecha e guardou. André sentiu o estômago virar. Conhecia aquele olhar, sabia o que vinha depois. 15 minutos depois, com o salão no auge do movimento, convidados em todas as mesas, jornalistas ao fundo, o ambiente inteiro pulsando naquela energia específica de uma noite que estava indo bem, Jorge atravessou o salão em direção a Gabriela. Ela estava de costas, finalizando um atendimento numa das mesas centrais, inclinada levemente para ouvir uma solicitação de um dos convidados. Quando terminou e se virou, Jorge já estava parado à sua frente. A posição era calculada. No centro do salão,
onde as linhas de visão de quase todas as mesas convergiam. Perto o suficiente para que todos ao redor ouvissem cada palavra, longe o suficiente para que ele pudesse alegar depois que estava apenas conversando com uma funcionária. A voz de Jorge não era um grito, era algo mais sofisticado e mais cruel do que isso. Firme, controlada, alta o suficiente para cortar o ambiente sem precisar se elevar. O tipo de voz que não precisa gritar porque já tem certeza de que vai ser obedecida. Gabriela, preciso entender o que aconteceu com as orientações de hoje. Ela abriu a boca para responder. Ele continuou, sem deixar espaço. Porque o que eu estou vendo é que um erro que não deveria ter chegado ao cliente chegou. E a única explicação que me trouxeram aponta para você. O garfo de um convidado parou no meio do caminho. Uma conversa à esquerda foi interrompida. O burburinho foi diminuindo em ondas pelo salão, mesa por mesa, como se o ambiente inteiro tivesse percebido que algo estava acontecendo e tivesse decidido coletivamente parar para ver. Gabriela ficou ereta. Não recuou 1 centímetro. Olhou para Jorge com aquela firmeza que André já tinha aprendido a reconhecer como parte dela. As orientações que passei estavam corretas. Posso explicar o que aconteceu na cozinha se você quiser ouvir. A voz dela era estável, sem agressividade, sem o tremor que qualquer pessoa teria direito de ter ali. Havia uma dignidade naquele momento que doía de assistir, porque a dignidade dela estava sendo usada contra ela. Quanto mais ela se mantinha inteira, mais Jorge parecia sentir que podia continuar. Não estou pedindo uma explicação sobre a cozinha. O dedo de Jorge apontou para ela, não de forma violenta, de forma deliberada, lento o suficiente para ser visto por quem estava olhando. Estou dizendo que numa noite como essa, com o nível de convidados que temos aqui, esse tipo de falha é inaceitável. E quando acontece, quem responde é quem deveria ter garantido que não acontecesse. O silêncio que tomou o salão foi físico. Dava para sentir. Uma jornalista ao fundo abaixou o copo devagar e trocou um olhar com a pessoa ao lado. Um dos empresários na mesa central desviou o olhar com aquele desconforto de quem assiste a algo errado e não sabe o que fazer com isso. 2 garçons pararam no meio do caminho sem perceber que tinham parado. Gabriela não abaixou a cabeça. Esse foi o detalhe que André nunca mais conseguiu tirar da memória. Com todo mundo olhando, com Jorge na frente dela, com o dedo apontado e a voz cortando o ar do salão mais elegante da cidade, ela não abaixou a cabeça. Sustentou o olhar, não de desafio, de dignidade, como alguém que sabe que está sendo tratado de forma errada e se recusa a confirmar que merece aquilo curvando o pescoço. Como alguém que já passou por isso antes, muitas vezes, e ainda assim não aprendeu a se dobrar. Entendido, ela disse. A palavra saiu limpa, sem resíduo, sem ironia. 2 segundos de silêncio que pareceram 2 minutos. E então, ela virou e voltou ao trabalho. Foi nesse momento que André colocou a bandeja sobre a mesa mais próxima e parou. Não foi até Jorge. Não disse nada. Ficou parado, olhando para a cena com o maxilar travado e uma pressão no peito que conhecia de um lugar fundo, de um tempo que achava que tinha ficado para trás. Não era raiva. Era algo mais antigo e mais pesado do que raiva. Era a memória batendo na porta de um cômodo que ele tinha trancado há muito tempo. Cláudio passou por ele carregando uma bandeja e murmurou sem parar, quase para si mesmo. Isso acontece. Ela aguenta, dito com uma naturalidade que machucava mais do que qualquer indignação. Como se ela aguenta fosse uma característica de Gabriela, e não uma falha de todos que estavam ali e não fizeram nada. André ficou olhando para ela atravessar o salão de volta ao trabalho. Sorriso no rosto para os clientes, postura intacta, como se os últimos 4 minutos não tivessem acontecido. E aquela força absurda que ela carregava sem que ninguém nunca tivesse parado para reconhecer,
foi o que quebrou alguma coisa dentro dele de vez. Não de forma dramática, de forma silenciosa e definitiva, como uma decisão que o corpo toma antes da cabeça. Faltava pouco para o fim da noite quando André foi ao banheiro dos fundos, fechou a porta e ficou parado na frente da pia. Olhou para o próprio reflexo por um tempo longo. Pensou em quantas noites como aquela tinham acontecido antes de ele aparecer. Pensou em quantas ainda aconteceriam se ele não fizesse nada. Pensou em Gabriela saindo dali naquela madrugada, pegando o ônibus, chegando em casa, aquecendo o jantar, checando como a mãe estava e carregando tudo aquilo sozinha, em silêncio absoluto, sem que ninguém ao redor tivesse ideia do tamanho do que ela sustentava todos os dias. Abriu a torneira, jogou água no rosto, respirou fundo, tirou o celular do bolso e digitou uma mensagem para a assistente, curta, sem rodeio. 3 palavras. Está na hora. Ela respondeu em menos de 1 minuto. Confirmado. Quando? Ele olhou uma última vez para o próprio reflexo. Reconheceu no espelho alguém que tinha demorado mais do que devia para chegar até ali. Guardou o celular no bolso, abriu a porta do banheiro e voltou para o salão. Tinha uma última noite de disfarce pela frente. E desta vez, cada detalhe importava. André não dormiu naquela noite. Chegou em casa, colocou as chaves sobre a mesa da entrada, sentou no sofá e ficou ali, sem ligar a televisão, sem pegar o celular, sem fazer nada além de deixar a noite assentar dentro dele como poeira depois de uma queda. O salão do Requinte Dourado continuava passando na cabeça. A voz de Jorge, o dedo apontado, o silêncio do salão e Gabriela no meio de tudo aquilo, ereta, sem se dobrar, com uma dignidade que custava caro demais para quem estava pagando por ela. Tinha algo naquela cena que não era apenas injustiça, era familiar, e era isso que não o deixava dormir. Ele se levantou, foi até a janela e ficou olhando para a cidade lá embaixo. Pensou em quanto tempo tinha passado desde a última vez que se permitiu lembrar. Anos, talvez mais do que isso. Tinha construído uma vida inteira em cima daquela memória, sem nunca olhar diretamente para ela. Usou a dor como combustível, transformou a raiva em trabalho. E trabalhou até o dia em que o tamanho do que tinha construído foi grande o suficiente para cobrir o que tinha ficado para trás. Mas naquela noite, a memória voltou, e voltou inteira. André tinha começado do zero. Não era figura de linguagem, não era história bonita para contar em entrevista. Era literal. Filho de uma família que não tinha sobra de nada, cresceu num bairro onde a saída mais comum não era a que ele escolheu. Trabalhou desde cedo. Mercado, oficina, entrega, o que aparecesse. Quando chegou aos 20 anos, conseguiu uma vaga de assistente administrativo numa empresa de médio porte. Para ele, naquela época, aquilo era o mundo. O diretor da empresa se chamava Silvio, um homem de meia idade, bem vestido, acostumado a ser o maior na sala. Não maltratava todo mundo. Era mais seletivo do que isso. O que, de certa forma, era pior. Escolhia. E por algum motivo que André nunca entendeu completamente, ele foi o escolhido. Começou com comentários pequenos, uma observação sobre a roupa numa reunião, uma pergunta sobre onde André tinha estudado dita num tom que não era pergunta. Coisas que sozinhas não pareciam grande coisa, mas que juntas iam construindo uma narrativa. A de que André estava ali por tolerância, não por mérito. O dia que ficou gravado aconteceu numa reunião de equipe. Sala cheia, diretores de outros setores presentes, uma apresentação importante sobre um projeto que André tinha ajudado a desenvolver durante semanas. Ele estava preparado, tinha checado cada número, cada dado, cada detalhe que poderia ser questionado. Silvio esperou ele terminar de falar. Esperou o silêncio de quem acabou de apresentar. E então disse, com aquela voz calma e precisa de quem sabe que vai machucar, que o trabalho estava adequado para o nível de quem o fez. Pausou, olhou ao redor da sala e completou, mas adequado não é o que precisamos aqui.
A sala inteira ouviu. Alguns desviaram o olhar. Outros fizeram aquela cara de desconforto que não chega a ser solidariedade porque não tem coragem para isso. Ninguém disse nada. E André ficou parado na frente daquela sala, com a apresentação ainda aberta na tela atrás dele, sentindo pela primeira vez na vida o peso específico de ser diminuído em público por alguém que tinha poder para fazer aquilo sem consequência. Ele não respondeu. Recolheu os papéis, voltou para a cadeira e ficou até o fim da reunião. Saiu, foi ao banheiro, fechou a porta e ficou parado na frente da pia por um tempo longo. Olhou para o espelho e tomou uma decisão que não sabia ainda que ia mudar tudo. Não ia embora com a cabeça baixa. Ia embora quando quisesse, para onde quisesse, construindo algo que Silvio nunca seria capaz de diminuir com uma frase numa sala cheia. Levou anos, custou tudo que tinha e algumas coisas que não tinha, mas chegou. De volta à janela do apartamento, André respirou fundo. A cidade continuava lá embaixo, indiferente, funcionando no seu ritmo de sempre. Ele ficou pensando em Silvio por um momento. Não com raiva. A raiva tinha virado outra coisa faz tempo. Pensou com aquela estranheza de quem percebe que uma pessoa que causou tanto impacto na sua vida provavelmente nem lembra que ele existe. E então pensou em Gabriela. Pensou em como ela tinha sustentado o olhar de Jorge da mesma forma que ele tinha recolhido os papéis naquela reunião. Com dignidade que dói. Com uma força que o mundo raramente reconhece, porque fica ocupado demais olhando para quem grita mais alto. Mas havia uma diferença. André tinha tido a chance de sair daquilo. Tinha conseguido transformar a humilhação em direção. Gabriela estava presa num ciclo que não tinha saída visível. Cada dia mais dedicada, cada dia mais invisível, cada dia mais próxima de um esgotamento que ela nem percebia que estava chegando porque nunca parava para olhar para si mesma. E ele tinha construído o ambiente onde isso estava acontecendo. Essa foi a parte que mais doeu. Não Jorge, não Rafael, não o sistema que Cláudio descrevia como normal com tanta naturalidade assustadora. Ele, André, o dono, o homem que tinha escolhido as luminárias, aprovado o mármore, assinado os contratos e nunca tinha se perguntado o que acontecia dentro daquelas paredes quando as portas fechavam para quem não era convidado. Foi nesse momento que o celular vibrou. Era a assistente, respondendo à mensagem de 3 palavras que ele tinha mandado do banheiro do restaurante. Confirmado, quando? André ficou olhando para a pergunta por alguns segundos. Então digitou: 2 dias. Preciso de uma coisa antes. Ela respondeu imediatamente: me diga. Quero o histórico completo de Jorge. Funcionários que saíram nos últimos 2 anos, os motivos registrados e qualquer registro de reclamação interna que tenha chegado ao RH. A resposta demorou alguns minutos. Quando veio, era mais longa do que ele esperava. A assistente tinha acesso a tudo. Era uma das poucas pessoas que sabia da operação desde o início e era eficiente de um jeito que André há muito tempo tinha aprendido a não questionar. O que ela mandou não era um resumo, era um padrão. Nos últimos 2 anos, 11 funcionários tinham pedido demissão do Requinte Dourado. 11. Para um restaurante do tamanho daquele, era um número que não devia estar acontecendo. Dos 11, 8 tinham registrado algum tipo de insatisfação com o ambiente de trabalho no formulário de demissão. Mas as palavras eram sempre vagas, genéricas, do tipo que não compromete ninguém. Ambiente difícil. Gestão incompatível com o meu perfil. Busca por novos desafios. A linguagem de quem quer ir embora sem criar problema. 2 tinham chegado ao RH com algo mais específico. Em ambos os casos, o registro havia sido arquivado sem encaminhamento, sem investigação, sem resposta. André leu tudo 2 vezes. Ficou parado com o celular na mão, olhando para os números. 11 pessoas, 11 histórias que ele nunca soube. 11 vezes que alguém decidiu que ir embora era melhor do que continuar.
E o sinal nunca chegou até ele, porque havia camadas entre ele e a verdade que funcionavam exatamente para isso. Para filtrar o desconforto antes que chegasse ao topo. Digitou para a assistente: "E Gabriela, tem algum registro dela?" A resposta veio rápido: 3 candidaturas internas para supervisão nos últimos 18 meses. Todas negadas por Jorge com justificativas diferentes. Nenhuma com fundamentação documentada. André colocou o celular sobre a mesa e ficou olhando para o teto. 3 vezes. Gabriela tinha tentado 3 vezes. Tinha feito o que se supõe que deve ser feito. Usou os canais corretos, seguiu o processo, esperou. E 3 vezes alguém tinha simplesmente dito não. Sem explicação real, sem caminho alternativo, sem ao menos o respeito de uma resposta honesta. E ela continuava lá, todo dia. Chegando cedo, ficando até tarde, recusando emprego melhor por lealdade, chorando em banheiro de empresa para não ocupar espaço com a própria dor. André levantou, foi até a janela de novo e ficou olhando para a cidade por um longo tempo. Havia uma pergunta que continuava voltando, teimosa, desconfortável. O que faz uma pessoa continuar depois de tudo isso? O que faz alguém acordar de manhã, colocar o uniforme, sorrir para o cliente e dar o melhor de si num lugar que nunca deu o melhor de volta? Não era ingenuidade. Ele tinha passado tempo suficiente perto de Gabriela para saber que ela não era ingênua. Era outra coisa. Era aquele tipo de integridade que não depende de reconhecimento para existir, que não precisa de plateia, que não negocia com a circunstância. Era a coisa mais rara que ele tinha visto em muito tempo. E estava sendo desperdiçada num corredor de restaurante enquanto um homem mediano com o título errado fingia que tinha construído algo. O celular vibrou de novo. A assistente mandando mais um detalhe que tinha encontrado. Rafael Duarte, garçom, contratado há 8 meses a pedido direto de Jorge, fora do processo seletivo padrão, sem entrevista com RH registrada. André fechou os olhos por um segundo. Tudo estava conectado. Jorge tinha montado uma estrutura, não de forma genial, mas de forma eficiente o suficiente para funcionar. Rafael como informante, RH como filtro, rotatividade alta o suficiente para nunca deixar a equipe organizada demais, promoções negadas para manter quem era bom, sempre dependente e nunca ameaçador. E no centro disso tudo, sem saber de nada, Gabriela, carregando o restaurante nas costas todo dia, enquanto o sistema ao redor dela trabalhava ativamente para garantir que ela nunca chegasse mais longe do que estava. André mandou a última mensagem da noite para o assistente. Prepara tudo para depois de amanhã. Quero o conselho avisado, documentação em ordem e você presente. Vou precisar que seja feito no próprio salão. Ela respondeu com uma única palavra. Entendido. Ele colocou o celular na mesa, apagou a luz da sala e foi até o quarto. Deitou. Ficou olhando para o teto escuro por alguns minutos, com a cidade fazendo seu barulho lá fora, distante e constante. Pensou em Silvio. Pensou em si mesmo com 20 anos na frente daquela pia. Pensou em Gabriela fazendo exatamente a mesma coisa naquela noite, olhando para o próprio reflexo, respirando fundo, escolhendo continuar. A diferença era que desta vez havia alguém que tinha visto. Desta vez não ia ficar em silêncio. André chegou ao Requinte Dourado 2 dias depois, mas desta vez não havia mochila surrada, não havia uniforme dobrado debaixo do braço, não havia corredor dos fundos. Ele estacionou na vaga principal, saiu do carro devagar, ajeitou o paletó e ficou parado por um segundo na calçada, olhando para a fachada do restaurante. Era a primeira vez em dias que via aquele lugar de fora. Com distância, com a perspectiva de quem construiu aquilo tijolo por tijolo e estava prestes a entrar por uma porta que sempre foi sua, mas nunca tinha sido usada dessa forma. Renata chegou 30 segundos depois, pontual como sempre, com uma pasta preta no braço e 2 membros do conselho do grupo ao lado.
Ela se aproximou, parou ao lado dele e disse baixo, sem olhar para a fachada: tudo documentado. Histórico completo, registros de RH, as 3 candidaturas de Gabriela, a contratação irregular de Rafael. Está tudo aqui. André assentiu sem responder. Olhou uma última vez para a entrada e caminhou. A recepcionista estava sozinha na entrada quando a porta se abriu. Era uma jovem que André não conhecia, contratada depois da última vez que ele tinha visitado o restaurante formalmente, meses atrás. Ela levantou o olhar com aquele sorriso profissional de quem está prestes a perguntar se tem reserva. Viu André. Viu as pessoas atrás dele. Viu a pasta. O sorriso ficou no rosto, mas os olhos mudaram. Boa tarde. O senhor tem reserva? Não preciso de reserva, André disse com calma. Não havia arrogância no tom. Havia apenas uma certeza tranquila, que dispensava explicação. Pode chamar o gerente, por favor. A recepcionista pegou o telefone interno sem fazer mais perguntas. O instinto de quem trabalha com público é preciso. Ela sentiu que aquele não era o momento de insistir. André ficou parado no centro da recepção. Olhou para o salão através do vidro. O movimento do almoço estava no meio, mesas ocupadas, garçons circulando, a luz do meio-dia entrando pelas janelas grandes e batendo no mármore do piso que ele mesmo tinha escolhido. Tudo funcionando, tudo no lugar. A superfície perfeita de um lugar com problemas sérios embaixo. Então ele a viu. Gabriela estava numa das mesas do fundo, anotando um pedido, inclinada levemente para ouvir o cliente. Mesma postura, mesmo cuidado, como se fosse qualquer dia. André ficou olhando por alguns segundos com uma mistura de sentimentos que não tinha nome simples. Alívio de vê-la ali, peso de saber o que estava prestes a acontecer, e algo que só conseguia descrever como responsabilidade, do tipo que não tem como devolver depois que você assume. Jorge apareceu pelo corredor lateral com aquele passo largo de sempre. Estava com a expressão de quem foi tirado de algo importante e não está satisfeito com isso. Viu André, viu as pessoas atrás, viu Renata com a pasta, e o passo foi ficando mais lento sem que ele percebesse, como um corpo que sente o perigo antes da cabeça processar. Parou a 2 metros de André com um sorriso que queria parecer cordial, mas chegou torto. Boa tarde. Posso ajudar? André olhou para ele por um momento sem responder. Não de forma intimidadora, de forma direta, com a calma de quem não precisa de aprovação para ocupar o espaço onde está. Então disse, com uma clareza que não precisava de volume: meu nome é André Cavalcante. Sou o fundador e principal acionista do Grupo Cavalcante, que controla este restaurante e outros 17 estabelecimentos. Gostaria de conversar com você e com toda a equipe disponível agora, no salão. O silêncio que se instalou foi diferente de qualquer silêncio que aquele restaurante tinha vivido. Não era o silêncio de uma noite elegante. Era o silêncio de quando o chão muda sob os pés de alguém e a pessoa ainda não processou que está caindo. Jorge abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Eu não sabia que o senhor viria hoje. Se tivéssemos sido avisados, poderíamos ter preparado. Não era para ser avisado, André respondeu. Simples, sem crueldade, sem ironia. Apenas a verdade. A recepcionista já tinha se afastado 2 passos sem perceber. Um garçom que passava pelo corredor parou com a bandeja na mão e ficou ali, sem saber se continuava ou ficava. Renata abriu a pasta e retirou um documento que colocou sob o braço, aguardando. André caminhou em direção ao salão. O efeito foi imediato e silencioso. Mesa por mesa, garçom por garçom, o ambiente foi percebendo que algo estava acontecendo. Não havia alvoroço. Havia aquela atenção contida de quando uma mudança de temperatura entra num ambiente e todo mundo sente antes de entender. Alguns clientes levantaram o olhar com curiosidade discreta. Funcionários que estavam em movimento foram desacelerando, gravitando instintivamente em direção ao centro do salão.
André parou no meio do espaço e se virou para a equipe que ia se reunindo aos poucos. Sem palco, sem microfone, sem distância. No mesmo chão de mármore onde Gabriela tinha sido humilhada 2 dias antes. Foi nesse momento que ele a viu de perto. Gabriela estava parada perto da mesa do fundo, com a caderneta ainda na mão, olhando para ele com uma expressão que ele não conseguiu ler de imediato. Não era choque puro. Era algo mais complexo, como quando a mente começa a conectar pontos que estavam soltos e a imagem que se forma é grande demais para caber de uma vez. O garçom de uniforme que tinha chegado pelo corredor dos fundos dias atrás, que tinha ouvido tudo, que tinha estado presente em cada momento, que tinha visto o choro no banheiro, a folga negada, a humilhação no salão, o sorriso que ela recolocava no rosto como se nada tivesse acontecido. Era ele. André viu o exato momento em que ela entendeu. Viu as mãos dela apertarem levemente a caderneta. Viu os olhos piscarem uma vez, 2, numa tentativa de reorganizar tudo o que achava que sabia sobre os últimos dias. E viu, num gesto pequeno que a maioria das pessoas ao redor não percebeu, ela respirar fundo e se manter de pé, forte até no momento em que o chão mudava. André olhou para a equipe reunida. Garçons, auxiliares, pessoal da cozinha que tinha saído para ver o que estava acontecendo, Cláudio ao fundo, com uma expressão de quem já suspeitava que algo assim um dia chegaria. Olhou para Jorge, que estava parado à sua esquerda, com aquele sorriso que tinha virado uma máscara fina demais para esconder o que estava embaixo. Então olhou para Renata, que abriu a pasta e começou a distribuir os documentos para os membros do conselho presentes. Jorge deu um passo à frente. A voz saiu diferente da habitual, mais controlada, mais cuidadosa, como alguém que está tentando avaliar o tamanho do buraco antes de decidir como sair dele. Senhor Cavalcante, fico feliz em recebê-lo. Temos tido ótimos resultados neste trimestre e tenho certeza de que os números vão refletir o trabalho da equipe. Jorge. André disse o nome com uma calma que cortou a frase no meio. Não precisou de mais nada. O tom não era de raiva. Era de alguém que já sabe tudo e não está ali para ouvir versões. Jorge fechou a boca. O salão estava completamente parado agora. Clientes que estavam almoçando tinham esquecido os pratos. Um casal na mesa da janela olhava com aquela expressão de quem está assistindo a algo que vai contar para alguém mais tarde. Um dos membros do conselho fez uma anotação no documento sem levantar o olhar. André respirou fundo. Olhou uma vez para Gabriela, que continuava parada, ereta, com a caderneta na mão, olhando para ele com aqueles olhos que não desviavam nem agora, e começou a falar. André não começou pelo Jorge. Era isso que ninguém esperava. O salão inteiro estava parado. A equipe reunida, os documentos na mão de Renata, Jorge ao lado com aquela postura de quem ainda não decidiu se vai atacar ou recuar. E André começou pelo restaurante. Falou sobre o dia em que assinou o contrato daquele espaço, sobre o que imaginou que aquele lugar seria. Não uma fala longa, não um discurso. Foram 3 frases diretas, ditas com o tom de quem está abrindo uma conversa, não encerrando uma. Construí este lugar porque acreditei que um restaurante bom não é só a comida que sai da cozinha. É o que as pessoas sentem quando estão aqui, clientes e funcionários. Pausa curta. O salão continuava em silêncio absoluto. Passei os últimos dias aqui como parte da equipe. Vi o que acontece quando ninguém sabe quem eu sou. Foi aí que o ambiente mudou de vez. Alguns funcionários trocaram olhares. Cláudio, ao fundo, fechou os olhos por um segundo, como quem confirma uma suspeita antiga. Um dos garçons mais novos abriu levemente a boca sem perceber. E Jorge? Jorge ficou completamente imóvel, com aquela expressão específica de quando a mente está trabalhando rápido demais para o rosto acompanhar. André tirou um bloco pequeno do bolso interno do paletó. Não era documento oficial, não era relatório. Era o mesmo bloco de anotações que tinha usado nos dias de uniforme, com letra à mão, simples.
Colocou sobre a mesa mais próxima sem abrir. Não preciso ler isso para lembrar do que vi. Começou a descrever. Sem drama, sem elevação de voz, sem o tom de quem está fazendo um espetáculo. Narrou a cena da folga negada com a mesma frieza de quem relata um fato. A data, o pedido, o motivo, a resposta de Jorge sem tirar os olhos da tela. Descreveu o corredor, a posição das pessoas, as palavras exatas que tinham sido ditas. A precisão dos detalhes foi o que tirou qualquer possibilidade de contestação. Jorge abriu a boca. Essa situação tinha um contexto que tinha uma funcionária que precisava levar a mãe ao médico. André não elevou a voz. Não precisou. E tinha um gerente que negou sem considerar alternativas que a própria funcionária já tinha resolvido. Silêncio. André continuou. Descreveu a noite de gala. A sequência do erro na cozinha, o auxiliar que transferiu a culpa, Jorge que ouviu uma versão e guardou como informação sem verificar nada. Narrou a cena da humilhação pública com uma precisão que fez alguns funcionários abaixarem o olhar. Não de vergonha própria, mas daquela vergonha coletiva de quem estava presente e não fez nada. No meio do maior evento da temporada, na frente de convidados, imprensa e de toda a equipe, uma funcionária foi responsabilizada publicamente por um erro que não cometeu. André pausou. E ninguém disse nada. A última frase não era acusação. Era constatação. E por isso doeu mais. Cláudio, ao fundo, olhou para o chão. O garçom novo continuava com a boca levemente aberta. Uma das atendentes estava com os olhos brilhando, segurando algo que não queria deixar escapar ali. André se virou para Renata, que abriu a pasta e retirou um documento específico. Nos últimos 2 anos, 11 funcionários pediram demissão deste restaurante. 8 registraram insatisfação com o ambiente de trabalho. 2 chegaram ao RH com relatos específicos. Olhou para Jorge. Nenhum dos 2 foi investigado. Jorge ajeitou a postura. Tentou o tom de quem tem explicação para tudo. O RH tem protocolos, e esses casos foram avaliados foram arquivados. Renata disse pela primeira vez, com a voz firme de quem apresenta dado, não opinião. Virou o documento para Jorge ver. Sem encaminhamento, sem resposta aos funcionários, sem registro de providência. Jorge olhou para o documento. Não disse mais nada. André continuou. Falou sobre Rafael, sem rodeio, sem construção dramática. Apresentou o fato, contratação fora do processo seletivo padrão, a pedido direto de Jorge, sem entrevista registrada com RH. E a função real que Rafael exercia, repassando informações sobre a equipe, monitorando conversas, alimentando Jorge com informações contra quem ele considerava ameaça. Rafael estava ao fundo da equipe reunida. André não olhou para ele ao falar. Não precisava. O silêncio que caiu sobre o garçom foi suficiente. Os colegas ao redor foram se afastando num movimento lento e instintivo, como quem percebe que estava em contato com algo que não sabia que existia. Isso não é gestão, André disse ainda sem elevar a voz. Isso é controle, e controle baseado em intimidação não tem lugar em nenhuma operação do meu grupo. Foi então que se virou para Jorge diretamente. Olho no olho, sem documento na mão, sem Renata ao lado. Só os 2, no meio do salão, com todo mundo assistindo. Você construiu aqui um ambiente onde as pessoas certas saíam e as pessoas erradas ficavam. Onde quem trabalhava mais era mantido no lugar por promoções que nunca vinham. Onde pedir uma folga para levar a mãe ao médico era motivo de punição. Pausa. Fiz isso acontecer sem querer, porque não estive presente quando deveria. Mas você fez isso acontecer sabendo exatamente o que estava fazendo. Jorge abriu a boca uma última vez. Desta vez não saiu nada. Seu contrato com o grupo está encerrado a partir de hoje. André disse sem cerimônia, sem prazer visível, sem o tom de quem está se vingando. Com a frieza limpa de quem toma uma decisão que estava certa e que simplesmente precisava ser tomada.
Renata vai conduzir os procedimentos. Renata já estava se movendo antes que a frase terminasse. Rafael foi demitido na sequência, com a mesma objetividade, sem discurso adicional. 2 fatos, 2 consequências, tudo documentado. O garçom tentou dizer algo. André já tinha se virado. O salão estava completamente parado. Clientes que tinham começado a almoço 1 hora atrás continuavam com os talheres sobre os pratos. Ninguém tinha saído. Ninguém tinha pedido a conta. Era o tipo de cena que prende as pessoas não pelo espetáculo, mas pela verdade. E a verdade tem uma gravidade própria que nenhum drama consegue imitar. André ficou parado por 1 segundo no centro do salão. Respirou. Então o tom mudou. Não foi uma transição anunciada, foi uma mudança real, visível, que o ambiente inteiro sentiu. Os ombros de André baixaram levemente. A voz, quando voltou, era diferente, ainda firme, mas com algo mais dentro. Ele olhou para Gabriela. Ela estava no mesmo lugar de antes, ereta, caderneta ainda na mão. Os olhos dela não tinham desviado em nenhum momento durante tudo aquilo. Tinham acompanhado cada palavra, cada documento, cada silêncio de Jorge, com aquela atenção de quem está ouvindo a própria história sendo contada em voz alta pela primeira vez e ainda não sabe como reagir a isso. André caminhou 2 passos na direção dela. Não chegou perto demais, respeitou o espaço, respeitou o momento. Quando falou, falou para ela, mas num volume que o salão inteiro ouviu. Porque precisava ser ouvido. Você chegou antes de todo mundo, ficou depois que todo mundo foi embora, recusou uma oportunidade melhor porque não quis deixar sua equipe na mão. Pausa. Pediu uma folga para levar sua mãe ao médico e ouviu não. Fez tudo certo 3 vezes para uma promoção que foi negada sem uma única justificativa real. Outro segundo de pausa. E no meio do maior evento do ano, foi colocada no centro do salão e tratada de uma forma que nenhum funcionário meu deveria ter passado. A atendente ao fundo não conseguiu segurar. Abaixou a cabeça discretamente. Cláudio olhava para André com uma expressão que misturava alívio e algo parecido com culpa. O casal da mesa da janela tinha desistido completamente de fingir que não estava ouvindo. André olhou para Gabriela por um momento antes de continuar. Eu vi tudo isso e precisava que você soubesse que foi visto. Gabriela piscou. 1 vez, 2. A caderneta apertou levemente na mão dela. E pela primeira vez em todos os dias que André tinha passado observando, a compostura dela, aquela armadura construída de anos, engolindo em silêncio, começou a mostrar uma fissura pequena, real, humana. Ela não disse nada ainda. Não precisava. André se virou para a equipe reunida, respirou fundo e disse a frase que ninguém estava esperando. Agora preciso que vocês me ouçam, porque o que vem a seguir muda algumas coisas aqui. O salão estava em silêncio quando André voltou a falar. Não era o silêncio de antes, aquele silêncio tenso, carregado, de quando todos esperavam o próximo golpe. Era outro tipo. O silêncio de quem acabou de ver algo real acontecer e ainda está processando o tamanho disso. Clientes com talheres parados sobre os pratos, funcionários enfileirados sem se mover, Renata ao fundo com a pasta fechada, missão cumprida. E Gabriela, no centro de tudo, ereta, com a caderneta na mão e os olhos que não desviavam. André olhou para a equipe reunida e disse com aquela voz direta de sempre: este restaurante vai continuar, e vai continuar melhor do que era. Mas para isso precisa de uma gestão que seja à altura das pessoas que trabalham aqui. Fez uma pausa curta. Então se virou completamente para Gabriela. Quero que você assuma a gerência deste restaurante. Com salário compatível com a responsabilidade, participação nos resultados e autonomia real para construir a equipe do jeito que você achar certo. O que aconteceu no salão naquele momento não foi aplausos. Não ainda. Foi um tipo de suspensão coletiva, como quando todo mundo prende a respiração ao mesmo tempo sem combinar. Alguns funcionários olharam para Gabriela, outros olharam para André.
O casal da mesa da janela tinha desistido completamente de qualquer descrição. Gabriela ficou parada. André esperou. Sabia que a resposta não ia ser imediata. Conhecia ela o suficiente para saber que uma aceitação instantânea não seria dela. Ela olhou para o salão ao redor, para as mesas que tinha arrumado centenas de vezes, para os colegas que conhecia pelo nome, pelas histórias, pelos dias difíceis que tinham dividido sem que ninguém de fora soubesse, para o mármore do piso onde tinha ficado de pé enquanto um dedo era apontado para ela na frente de todo mundo. Quando olhou de volta para André, a voz saiu firme, mas honesta. Não sei se estou preparada para isso. André respondeu sem hesitar, não com um discurso, com uma frase só. Você já estava fazendo esse trabalho faz tempo. A única coisa que vai mudar é que alguém vai finalmente pagar por isso. Gabriela piscou. Uma vez. Os lábios pressionaram levemente um contra o outro. E então, num movimento pequeno, que foi maior do que qualquer coisa que o salão tinha visto naquele dia, ela assentiu. Foi aí que Cláudio aplaudiu. Não foi um aplauso calculado. Foi o tipo que sai antes da pessoa decidir. As mãos que se juntam porque o corpo não aguenta ficar parado. E quando as mãos de Cláudio se encontraram, o resto da equipe veio junto, numa onda que começou devagar e cresceu até encher o salão de um som que nenhum daqueles funcionários esperava fazer naquele dia. Gabriela abaixou a cabeça por um momento, não de vergonha, de um alívio tão fundo que o corpo precisou de um segundo para encontrar equilíbrio. Quando levantou, os olhos estavam cheios, não transbordando, mas cheios, daquele jeito que deixa claro que a pessoa está usando toda a força que tem para não desmoronar no meio de uma sala cheia. Cláudio se aproximou, depois que o barulho foi baixando. Chegou perto dela, ficou parado por um segundo, como quem está escolhendo as palavras com cuidado. Então disse, baixo o suficiente para ser pessoal, mas alto o suficiente para André ouvir. Devia ter falado antes. Você merecia que alguém tivesse falado antes. Gabriela olhou para ele. Não disse que estava tudo bem, porque não estava, e os dois sabiam disso. Disse apenas, agora você falou. E colocou a mão no ombro dele por um segundo antes de se virar. Era suficiente, era exatamente suficiente. Algumas semanas depois, o requinte dourado era outro lugar. Não na estrutura, as mesas continuavam as mesmas, o mármore continuava o mesmo. As luminárias que André tinha escolhido numa tarde chuvosa continuavam no teto. O que tinha mudado era o que não aparece em foto. Era o clima. Era aquela coisa invisível que as pessoas sentem quando entram num ambiente onde quem trabalha ali quer estar ali. Gabriela construiu a equipe do jeito que André disse que podia. Contratou com critério, tratou com respeito, criou uma rotina onde erro era aprendizado. O restaurante que tinha visto 11 pedidos de demissão em 2 anos não perdeu nenhum funcionário nas primeiras semanas sob a nova gestão. Nenhum. As avaliações começaram a mudar. Clientes que vinham pelo prestígio começaram a voltar pelo ambiente. Um crítico gastronômico que tinha visitado o restaurante meses antes e dado uma nota mediana voltou sem avisar. E desta vez ficou 2 horas além do planejado. Não pelo cardápio, pela experiência inteira. Gabriela ligou para a mãe naquela noite, depois que o restaurante fechou, sentada na mesma cadeira do escritório onde Jorge tinha negado sua folga. Contou tudo. A voz da mãe do outro lado da linha era de alguém que estava sorrindo enquanto ouvia. Gabriela ficou na cadeira por um longo tempo, depois de desligar, no silêncio do restaurante vazio, olhando para as mesas arrumadas para o dia seguinte. Pensou em tudo que tinha engolido naquele lugar. Em cada manhã que tinha chegado cedo sem que ninguém pedisse. Em cada turno que tinha ficado além do horário sem reclamar. Em cada promoção que não veio, em cada folga negada, em cada vez que tinha ido ao banheiro para não ocupar espaço com a própria dor. Pensou em como tinha continuado mesmo assim,
Não por ingenuidade, não por falta de opção, mas porque acreditava que fazer o certo tinha valor mesmo quando ninguém estava vendo. Alguém estava vendo. Foi num fim de tarde que André voltou ao Requinte Dourado. Não de terno, não com Renata, não com pasta ou conselho. Chegou como qualquer pessoa chega num restaurante, pela porta da frente, sem avisar, sozinho. A recepcionista o recebeu com um sorriso real. Não o sorriso profissional treinado, o sorriso de alguém que gosta de estar onde está. Ele pediu uma mesa e foi acomodado perto da janela. Aquela mesma janela onde o casal tinha assistido a tudo semanas atrás. Gabriela apareceu poucos minutos depois. Não como funcionária recebendo um cliente qualquer, como a pessoa responsável por aquele lugar, que sabia quem estava sentado naquela mesa e o que aquela presença significava. Chegou, ficou de pé ao lado da mesa e olhou para ele com uma expressão que misturava gratidão e algo mais sólido do que isso. Algo que se constrói quando uma pessoa passa por fogo e descobre que não queimou. André olhou para o salão ao redor, para as mesas cheias, para os garçons circulando com aquela leveza de quem não está com medo, para a luz da tarde entrando pelas janelas e batendo no mármore do piso. Ficou um momento assim, em silêncio, vendo o lugar funcionar. Então olhou para ela e disse baixo: "Agora está certo." Gabriela ficou parada por um segundo. Depois deu um sorriso. Não o sorriso que colocava no rosto para continuar. Não aquele sorriso que custava caro e que André tinha aprendido a reconhecer como esforço. Era outro. Era o tipo que não precisa de esforço nenhum. O tipo que simplesmente aparece quando a pessoa está onde deveria estar. Ela se retirou para receber outros clientes e André ficou ali com o cardápio na mão, sem pressa, ouvindo o barulho suave do restaurante funcionando ao redor. Pensou em Silvio. Pensou em si mesmo com 20 anos na frente de uma pia de banheiro, tomando uma decisão que mudou tudo. Pensou em como tinha chegado até ali e em como, por pouco, tinha construído exatamente o que jurou que nunca seria. E pensou em Gabriela, em como ela tinha feito a mesma coisa que ele tinha feito décadas atrás. Abaixar a cabeça não de derrota, mas de respiração, e então voltar mais inteira, sem que ninguém precisasse pedir, sem que ninguém precisasse ver. Mas alguém tinha visto. E dessa vez, diferente de tudo que tinha acontecido antes, ver tinha sido suficiente para mudar alguma coisa. Nem sempre a pessoa certa é reconhecida na hora certa. Às vezes o mundo demora. Às vezes leva anos, leva lágrimas engolidas, leva portas fechadas e oportunidades negadas sem justificativa. Mas quando o reconhecimento finalmente chega, e chega da forma certa, pela pessoa certa, no momento em que ainda importa, nada do que veio antes foi em vão. Cada manhã cedo, cada turno a mais, cada vez que Gabriela escolheu continuar quando tinha razão de sobra para desistir. Nada disso foi invisível para sempre.